Olá, Facebook, tudo bem com vocês? Maravilha estar aqui novamente e aí atendendo a pedidos de vocês. Estamos aqui fazendo essa live, ao vivo para falar sobre transtornos alimentares. Algo que tem realmente pego aí muitas pessoas, Muitas pessoas querendo saber, muitas pessoas comentaram a live de ontem pedindo sobre esse tema de transtornos alimentares, que elas querem conhecer mais um pouquinho, e aí eu vou comentar isso com vocês aqui agora ao vivo. Lembrando, se você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui à Ciência de Triunfo, e é muito bom poder estar aqui com você. A partir de agora você já pode colocar as suas dúvidas, fazer os seus comentários e, claro, para eu saber com quem eu estou falando, para eu saber que a minha imagem, a minha voz, está chegando tudo ok aí para vocês, eu preciso do seu curtir. Então, e também, claro, aproveite, compartilhe essa live com as pessoas, que lembrando que assim que elas verem na timeline delas, elas conseguem assistir isso desde o começo. Então aproveita agora, já me informa se está tudo ok aí, o áudio, se a minha imagem está chegando, e aí eu estou aqui agora conectado com vocês. Muito bem. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Então, começando aqui, nós vamos falar sobre transtornos alimentares. Se você ainda não curtiu a nossa página aqui, a Ciência de Triunfo, aproveite e curte agora essa página, que eu quero saber muito mais sobre você, para que a gente possa cada vez mais inovar e falar sobre coisas que realmente interessam você, para que você expanda aí a sua consciência, porque a nossa mente é que cuida de tudo, então vamos melhorar, vamos evoluir, porque nós amamos evoluir pessoas. Se você estiver no seu smartphone, aproveita e clica aqui no canto da tela, já vão aparecer 3 pontinhos e aí você já ativa para receber as notificações em primeiro lugar. Assim que eu entrar ao vivo ou tiver algum post nosso, alguma dica, triunfo, você já fica sabendo ela em primeiro lugar. Ok? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Deixa o seu curtir aí. Quero ver uma chuva de curtidas e de corações. E já aproveite, se você já está aqui conectado comigo, já fala de qual cidade que você está falando. A gente tem recebido aqui muitas pessoas da região, aqui de Ribeirão Preto, e também internacional. E nós estamos ficando cada vez mais felizes em receber pessoas de todos os lugares aí comentando sobre isso, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre os transtornos alimentares, Algo que realmente aí tem feito a diferença, principalmente a diferença corporal em muitas pessoas, e isso é tratado realmente como uma doença, tá? Existe toda uma análise que é feita, toda uma avaliação para que realmente você possa ser diagnosticado com algum tipo de transtorno alimentar. Tá? Então não é só, porque às vezes a gente acaba identificando aquilo que a gente está vendo aqui, Vou falando com o que acontece, E aí as pessoas já acham que tem. Não, primeiro precisa passar por uma avaliação muito séria, rigorosa, precisa passar ao médico, precisa fazer intervenções com o psicólogo, justamente para eu poder entender, o que está acontecendo aí e realmente fazer uma análise séria, com um profissional sério, para compreender. Então não é só achar que tem, tá? Muito importante. Mas cada tipo de transtorno alimentar tem a sua característica e nós vamos falar sobre algum desses transtornos alimentares, porque tem vários transtornos alimentares. Pois é, isso não é muito difundido, mas tem vários nomes de transtornos alimentares. Transtornos alimentares é o pacote geral, Transtorno alimentar é o pacote de todos aqueles transtornos que estão relacionados à comida ou à imagem que você tem sobre isso. Mas tem vários tipos específicos. Nós temos 3 que são muito conhecidos. Você sabe quais são esses 3 transtornos que são os mais conhecidos? Então, se você souber, já aproveita e escreve aí que eu quero saber se você está aqui ligado, está sempre aqui conosco, Triunfo. Já sabe quais são os 3 transtornos mais famosos? Parece trava-língua. 3 transtornos mais famosos dentro dos transtornos alimentares. Então, vamos lá. O primeiro deles, que é o mais famoso, é a anorexia nervosa. Quem já ouviu falar sobre anorexia nervosa sabe, e quem já conhece alguém que passou por essa situação de anorexia,
Cris está aqui comentando, boa noite. Ah, agora eu descubro sobre o doce. É, exatamente. Vamos lá descobrir sobre o famoso doce, a sobremesa, né? Vamos lá, sobre o famoso chocolate. Anorexia nervosa. Com anorexia nervosa, a pessoa tem uma distorção da própria imagem. Ela se acha gorda. E aí ela acaba com essa distorção da imagem, precisando, né, não querer comer para manter-se magro. Só que como é uma distorção da imagem, isso é mental, né, criado, produzido pela nossa mente, eu acho que eu tenho um outro corpo que é o que eu não enxergo. Eu tenho um corpo real e um corpo imaginário. E esse corpo imaginário, ele é muito maior, ele é muito mais, vamos dizer, obeso. E aí eu evito a comida. Eu não como quando eu sou anoréxico, ok? Eu vou passar cada um deles, depois eu volto falando do doce, inclusive, viu, Cris? Então fica ligado aqui até o final com a gente. Boa noite, Edmilson, Luciene, obrigado aí pela presença. E vamos lá, vamos falar. O primeiro deles, que é o mais famoso, é a anorexia, né? A gente sempre escuta, tem vários filmes, até a gente pode estar indicando filme. Tem o nosso Cine Coaching, que a gente sempre trabalha com questões, e nós vamos estar trabalhando com inteligência emocional agora aqui em dia 1º de fevereiro. E tem uma lista de filme que fala só sobre transtornos alimentares. Se vocês quiserem, já coloca aí, eu quero saber nomes de filme sobre transtorno alimentar, que a gente tem como indicar também para vocês assistirem em casa. Tá? Então, anorexia, eu me vejo maior do que eu sou, eu me vejo gordo e aí eu prefiro, né? Eu não como, isso eu tenho um bloqueio, eu não quero colocar comida para dentro, porque senão eu vou engordar, ficar mais obeso ainda. Anorexia nervosa, tudo bem? Entenderam? Fácil, né? O que é o basicão da anorexia nervosa? Ponto 2, vamos ver quem sabe qual que é o segundo mais famoso transtorno alimentar. Vamos lá, estou esperando vocês comentarem aí qual que é o famoso transtorno alimentar. O famoso transtorno alimentar, como em segundo lugar, é a bulimia. O que é a bulimia? Eu como... Eu já tenho uma compulsão a comer, só que eu realmente acho que eu estou gordo, eu vou ficar maior, né? Eu vou engordar ao comer. E o que eu faço? Eu coloco para fora. Então eu tenho uma compulsão a comer e aí eu jogo isso para fora, eu vomito. Eu sou uma pessoa bulêmica, né? Eu tiro de mim aquilo que eu comi. Então eu tenho a compulsão, como muito e vomito. Isso tem sérios problemas, acarreta em sérios problemas, inclusive as funções da garganta. Porque toda vez que eu me alimento, almoço, café da manhã, almoço, janta, tudo aquilo que eu como muito e vomito tudo. Eu como muito, vomito tudo. Isso dá sérias consequências no nosso organismo. Anemia, porque a pessoa acaba emagrecendo. Eu fico saciado, eu tenho a satisfação em comer, mas eu coloco para fora porque eu não quero engordar. E é muito comum, presta atenção, foca aqui em mim. É muito comum as pessoas que são anoréxicas, as pessoas bulêmicas, que tomem inclusive laxante para soltar o intestino e realmente aquilo que eu não vomitei ou aquilo que eu comi, para que aquilo saia como uma válvula de escape. O que também traz sérias consequências toda a nossa flora intestinal, e isso acarreta inúmeros problemas. Tá? Então, muito ligado. Gente, os transtornos alimentares, eles são muito preocupantes, porque eles são fatais se eles não forem vistos, se eles não forem olhados. Ok? Exatamente. A Luciane que está comentando que a filha passou por um processo desse, fez tratamento e venceu, e ela está muito bem, está malhando e se alimentando corretamente. Maravilhoso, muito bom a gente poder desmistificar esse processo, né, de a gente conseguir entender, enxergar, ter outros olhos. O que acontece com essas pessoas, tanto a anorexia quanto a bulimia? Elas enxergam a partir de um óculos, né, de uma lente, que elas são obesas. E aí essas pessoas param de comer na anorexia, e na bulimia eu como, mas eu tiro, eu coloco para fora. Fácil os dois? Vamos para o terceiro mais famoso e conhecido, que eu já até falei,
que é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, eu coloco muito para dentro, eu não me sinto saciado, eu não me sinto preenchido, eu não me sinto satisfeito. E aí eu sempre preciso comer. É aquela pessoa que sempre está com fome, sempre precisa comer, sempre precisa estar com fome e sempre precisa colocar para dentro. O que? Eu vou falar já. É o compulsivo, Cris, isso mesmo. É uma alimentação compulsiva. Eu começo, eu como e eu não fico saciado. E aí isso inclusive tem questões neurológicas envolvidas e eu não tenho o sinal que manda do meu estômago para a minha cabeça, para o meu mental, dizendo que já deu. Então eu sempre estou comendo até passar mal. Ai, comi demais, né? Às vezes a gente exagera mesmo, acaba comendo. É por isso que para você definir um transtorno alimentar, isso precisa ser feito uma avaliação muito séria sobre isso, para diagnosticar. Porque às vezes a gente vai lá naquela churrascaria, a gente vai no rodízio de pizza, a gente às vezes passa da conta mesmo. Fala, ai, comi demais. Exatamente, a gente passa o nosso limite. Ou, a gente não percebe, a gente se permite, acaba comendo demais. Quando isso acontece, não significa que você desenvolveu um transtorno alimentar. Não tem nada a ver, porque para diagnosticar um transtorno alimentar, inclusive, eu preciso saber a frequência que isso acontece no meu dia, se é todo dia, se é em determinados horários, e também fazer uma avaliação da ingestão de calorias. Quais são a quantidade de calorias que eu estou ingerindo? Tá? Então é muito sério, precisa passar por uma avaliação. Ok? Entenderam? Então, anorexia, bulimia e compulsão alimentar são os 3 mais famosos. Todo mundo já ouviu falar sobre esses. Tá fazendo sentido aí para vocês? Então eu quero comentários para saber se vocês já ouviram falar sobre isso, se tá fazendo sentido. Vocês pediram tanto aí sobre transtornos alimentares, e aí eu quero saber como que tá isso para vocês. Conhece alguém que já passou? É super sacrificante conviver com isso, ter pessoas próximas. Isso não acontece só nos filmes, nas novelas. É muito comum. Tem uma pesquisa que foi realizada pela Associação Americana de Psiquiatria e nessa pesquisa os dados informados é que existem 70 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas que sofrem com transtornos alimentares, mundialmente, tá? Então, isso é muito sério, é muito comum e é muito grave. Precisa de cuidado. E aí, agora eu vou falar alguns pontos que eu tenho certeza que esses ainda vocês não conhecem. E é por isso que nós estamos aqui para compartilhar. Esses são os 3 mais famosos: anorexia, bulimia e compulsão alimentar. E existem outros transtornos alimentares que não são tão famosos assim e que também são graves e fatais. E aí, o primeiro deles se chama hipergafia. Vou repetir, hipergafia. O que é a hipergafia? É quando a pessoa ganha peso de uma hora para outra. Ela passou por uma situação de estresse, perda de algum ente querido, está vivenciando algo muito difícil na vida dela. O que acontece? Ela ganha peso, ela engorda, né? Aquela pessoa que, de uma hora para outra, ela teve um excesso muito rápido e aí teve um ganho de peso muito rápido. Hipergafia, isso também é considerado um transtorno alimentar, quando eu realmente ganho de uma hora para outra peso. Conhece alguém que fez assim, engordou, passou por isso? Então vamos lá, quero saber os comentários. E se vocês estão me ouvindo, me vendo, eu quero que curte aí, comenta, compartilha, que eu quero conversar aqui com vocês. Ok? Posso ir para o outro? Tá fácil? Cris, que estava querendo saber do doce aí, como que tá? Tá acompanhando? Então vamos lá. Existe um outro transtorno alimentar que também não é tão conhecido assim, não é tão famoso entre a tríade, né? Compulsão, anorexia e bulimia. Desculpa. E esse transtorno alimentar, ele é chamado de ortorexia. Vou repetir. Ortorexia. A ortorexia é aquelas pessoas que têm a compulsão, presta atenção, a compulsão em comer alimentos saudáveis.
ela quer comer só coisas saudáveis. Então nós temos tantos transtornos alimentares com o excesso quanto a falta. Então nós temos transtornos alimentares por ter muito e por ter pouco. E nós temos também por ter comidas comuns, gordurosas, e também, se eu quero comer só coisas saudáveis, eu também vou ter um transtorno alimentar, que é a ortorexia. Eu só como alimentos saudáveis. Isso também está relacionado com uma disfunção da nossa imagem corporal. Ok? Conhece alguém? Aqueles viciados só comem comida fit? Então, se eu só como isso, eu tenho uma disfunção alimentar, né? Um transtorno alimentar chamado ortorexia. E existe mais um famoso para a gente fechar a nossa lista de transtornos alimentares, que eu tenho mais um que não é tão famoso, perdão, né? Falei que famoso são os 3. Tem mais um que não é tão famoso, que é a alotriofagia. Ah, cada nome, né? Pois é, alotriofagia, ou também a alotriofagia é conhecida como síndrome de Pica. Por quê? Nesse transtorno, a pessoa existe uma vontade muito grande de comer, também tem a compulsão a comer, e diferente da ortorexia, que a pessoa só quer comer coisas saudáveis, na alotriofagia, a pessoa quer comer coisas incomum. Como assim incomum? A pessoa come batom, a pessoa come tijolo, a pessoa tem vontade de comer e ela ingere outras coisas que nem são alimentos. Então isso é alotriofagia, quando a pessoa come coisas que não são consideradas alimentos, batom, tijolo, né? E isso é claro, né, gente? Existe todo um trabalho que é feito psicológico, porque a pessoa que tem essa necessidade de comer coisas que não são alimentos também está relacionada ao nosso psicológico, né? A ingestão. Ok? Conheceram aí vários transtornos? Fez sentido para vocês? Estão aqui ligados comigo? Então quero saber, Cris, mais um. Tem vários transtornos, tanto para o lado saudável, né? Que eu quero ficar muito saudável. E, inclusive, num dos transtornos, eu tenho a imagem diferente. Que eu como só a comida saudável, na ortorexia, eu acho que eu sou magro demais. E diferente da compulsão, que eu sou gordo demais, diferente da bulimia, da anorexia, que eu sou magro demais, a ortorexia eu me vejo magro e eu quero ficar bombado. Então eu tenho um excesso de atividade física para realmente eu ter ganho de massa muscular. Ok? É claro, né, gente? Tudo isso está relacionado ao nosso psicológico. O nosso primeiro alimento. Qual que é o nosso primeiro alimento? É a nossa querida mãe, que nos forneceu, nos nutriu de vida, né? E depois teve o leite materno. Então tudo isso está relacionado à nossa mãe. Então quando eu falei isso na live de ontem, quando eu tenho alguma disfunção alimentar, algum transtorno, eu preciso olhar para a relação com a mãe. Porque quando eu entendo esse processo com a minha mãe, né, com aquilo que eu vivo, eu começo a entender os transtornos alimentares. Ah, mas então você está me dizendo que é culpa da mãe? Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que quando, a partir do momento que a gente enxerga essa relação, eu consigo compreender o porquê de muitas coisas que acontecem na minha vida. Lembra que eu trago tudo lá de trás da minha história, da minha origem, do meu passado, aquilo que eu aprendi desde da barriga da minha mãe? Então, eu vou repetir. E para que eu não repita de uma forma doentia, eu preciso enxergar isso para me tornar cada vez mais saudável. Né? A Cris comentou aí do doce, né? Ah, e o famoso doce. O doce, gente, está relacionado ao açúcar do leite materno, né? E eu comentei ontem também. Eu tenho o doce, esse prazer, como um ganho. Eu sou merecedor. Quantas vezes você, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, as pessoas que eram próximas de você, você não ouviu elas dizendo assim: você come tudo que eu te dou um doce.
Quantas vezes vocês não ouviram isso? Tem certeza, a gente foi criado nesta cultura de que se eu comer tudo, eu tenho um bônus, um plus, um doce. Agora, quem é mãe aí que fala assim, é muito raro, tá? Não tô falando que não existe, mas é muito raro. As mães que falam assim, come tudo que eu te dou uma maçã. Por quê? Porque o chocolate, o doce está relacionado ao leite materno, pelo açúcar que existe, né? Quando é nenezinho. E aí eu tenho isso como um ganho também. Comentei ontem que a cada vez que a criança chora, eu testo algumas maneiras, eu vejo a fralda, eu vejo se está com frio, vejo a roupa, ou então eu dou o alimento para ver se está com fome. Então chorou, está com fome. Nós vivemos numa cultura, né, principalmente a geração passada, que existiam grandes dificuldades financeiras. Então as pessoas que eram gordinhas, significava, ou ainda significa, que essas pessoas elas têm fartura e abundância em casa. Porque uma pessoa que passa necessidade, que não tem como ter alimento em casa, ela não vai ser gordinha, ela não vai ter o corpo parrudinho, cheia. Então também essa criança ela pode aprender culturalmente que quanto mais eu como, se eu sou gordinho, eu sou saudável, eu sou bonito. Isso é uma distorção cultural. Quanto mais você come, se é gordinho, é farto, é rico. Então isso está relacionado a vários aspectos culturais. Inclusive, os transtornos alimentares estão relacionados aos aspectos culturais. Numa profissão, por exemplo, quando você é modelo, você exige, né, que você tenha um determinado corpo para atuar naquela profissão. Se você é comissário, aeromoça, é necessário que você tenha um padrão do corporal. E isso também pode acarretar e desenvolver novos transtornos alimentares aí. Eu desencadeio devido à pressão do meu meio, daquilo que eu vivo, daquele meu trabalho, porque se eu engordar, eu perco o meu emprego, eu perco o meu emprego de comissário, meu emprego de aeromoça. Se eu engordar, eu não vou ser modelo, eu não tiro foto, eu não faço catálogo. Isso também está relacionado à mídia, a tudo que é produzido. Ainda bem que hoje vem se mudando a imagem e cada vez mais as pessoas aceitando a sua história, se conhecendo cada vez mais, querendo evoluir cada vez mais. Ok? Fez sentido para vocês que estão aí do outro lado? Então eu quero saber, quero ouvir seu comentário, quero que você compartilhe essa live para ajudar mais pessoas a entenderem que grande parte, não posso falar todos porque senão o pessoal vai me linchar aqui, mas grande parte de todos os nossos transtornos alimentares, tudo aquilo que a gente vive, coloca para dentro, está relacionado à nossa mãe. E tem um detalhe, ao nosso pai que nos dá o caminho. Então, se eu, pai, percebo que os meus filhos estão indo num caminho, eu também, num caminho errado ou não saudável, para não falar doentio, um caminho não saudável, eu também necessito do meu pai me direcionando neste caminho. Então, tudo aquilo que é relacionado à alimentação precisa ser feita uma análise e a gente precisa compreender a relação entre pai e mãe. Porque mãe é quem alimenta, quem nos ensina o que é nutrir de vida. E pai nos dá o caminho saudável. Então, se a gente tem uma boa criação, se a gente tem uma história saudável, com certeza os frutos dessa árvore, dessa raiz, vão ser saudáveis. Se por acaso no meio do caminho aí tá meio torto, dá para corrigir e a gente para, pensa junto aqui e transforma. Cris está dizendo que assusta um pouco. Assusta, com certeza, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe que nada sabe. Exatamente. Tudo esse susto, né, que a gente tem ao conhecer coisas novas é maravilhoso. Porque a partir disso é que a gente consegue realmente transformar a nossa vida e fazer as nossas escolhas, os nossos caminhos. Que você escolha aí, todos vocês que tenham acompanhado, você que está aí do outro lado, escolha caminhos saudáveis, cada vez mais saudáveis. Não só na alimentação, né? Porque se eu viver em extremos, eu também sou doentio.
Se eu sou muito alegre, eu sou doente. Se eu sou muito triste, eu sou doente. Se eu sou muito triste, eu sou depressivo. Se eu sou muito alegre, eu sou maníaco. Também é considerado patologia. Então, na nossa vida, tudo tem que ter um equilíbrio. Nada pode ser em excesso. Nem 100% saudável e nem 100% gorduroso, vamos dizer assim, já que nós estamos falando de transtorno alimentar. Então, gente, quem ainda não fez a inscrição para o Cine Coach, nós estamos com as últimas vagas. Quem não sabe nem do que eu estou falando aqui do Cine Coach, deixa aí seu comentário, porque nós vamos estar exibindo um filme gratuito e trabalhando com ferramentas de coaching, falando sobre inteligência emocional. Falei nisso na live de ontem, demos um comecinho aí para saber como que nós vamos trabalhar. E vai ter ferramentas, vocês vão assistir um filme divertidamente da Disney, gratuito, gente, só que precisa reservar a vaga. Então coloca aí, eu quero a minha vaga agora, porque a nossa equipe vai entrar em contato e acabou, não dá mais para colocar gente no espaço, é limitado. Então, se não fez a inscrição, se inscreva agora. Nós temos constelação familiar, se você ainda não conhece o que é a grande processo de imersão em constelação familiar, de transformação. Até vou falar, se tem alguém aqui assistindo que já participou de constelação familiar comigo, eu quero que comente para que mais pessoas saibam o que é constelação familiar, qual que é a potência que ela tem na vida da gente, de destravar os bloqueios, os traumas. Então comenta aí qual foi a sua experiência, deixa o depoimento para que as pessoas vejam. Nós estamos passando mais de 1000 visualizações a nossa live, então as pessoas têm que saber o que é saudável, para que elas façam as suas escolhas. Se não escolher, aí é responsabilidade delas. Eu estou falando com todo mundo aqui adulto para estar aqui conosco, e todas as escolhas têm consequências. Então, já sabe, constelação familiar, vai ter Cine Coaching e também tem o combo da prosperidade, que eu falei já também. É um treinamento mega power ultra metodologia exclusiva Ciência de Triunfo para você fazer agora em 2018 o seu primeiro R$ 1.000.000. Então, quer saber mais? Escreve aí, entra no nosso site, cienciadetriunfo.com.br. Tá chegando agora, lembra que dá para voltar a hora que eu terminar a live, já assiste ela desde o começo, curte e compartilha para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas vejam, isso é muito importante. E eu quero agradecer vocês que têm ficado aqui comigo todos esses dias nessa nossa semana maravilhosa. Hoje é quarta-feira. Vocês querem live amanhã? Então fala assim, eu quero. Quer live amanhã? Fala, com certeza. Quer live amanhã? Fala, é óbvio que eu quero live amanhã. Quer me ver amanhã? Fala, é lógico que eu quero ver o Márcio amanhã, dando dicas Power Triunfo. Então, eu quero saber sobre o que você quer saber. O pessoal pediu um transtorno alimentar para entender mais sobre transtorno alimentar. Você quer saber sobre o que? Empreendedorismo, quer saber sobre história de vida, quer saber sobre crença limitante, quer saber sobre dinheiro, que eu já falei, que mais? Vamos lá, gente, eu estou aqui para auxiliar vocês. Quero seu comentário. Então, vou ficando por aqui, pode deixar aí seus comentários que eu vejo daqui a pouco, eu quero responder um por um, hein? Então, a Cris tá lembrando, maravilhoso, Cris, falei ontem, né? O cérebro do homem e da mulher, como que é o funcionamento masculino e o funcionamento feminino, por que que isso dá tanto choque na vida da gente? Por que que eu não entendo o meu parceiro? Por que que ela não... Vou falar então, Cris, ó, legal. Cris tá pedindo cérebro dos homens e das mulheres. Então amanhã, a partir das 7h30, 19h30, eu já entro aqui para conversar com vocês nesse tempinho, que é muito grande aqui para ampliação da nossa consciência. Combinado? Beijo grande, forte abraço. Vejo vocês, se já reservou a vaga no Cine Coach, vejo vocês lá. Pessoalmente, quero dar um abraço a vocês, falar, eba, curte a nossa... E aí eu volto, ó, já tá uma pitana aqui, deu uma falhinha que já falou, ó, já deu tempo. Então, gente, beijo grande, forte abraço e até amanhã, hein? Vamos lá, deixa eu ver.